Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Essa tarde eu gostaria de estudar com você um tema muito importante, que é falar sobre a Bíblia Sagrada. E nós vemos a palavra do Senhor, que está escrito no livro de Salmos 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra, a própria Bíblia, no Salmo 119, versículo 105, vai dizer: Lâmpada para os meus pés, para clarear o meu caminho, para clarear onde os meus pés vão pisar. É a palavra de Deus. E luz para o meu caminho. Então é luz para me trilhar o caminho correto. É luz para me trilhar o caminho que vai levar eu para a salvação. Então nós vamos fazer esse estudo nessa tarde a respeito da Bíblia Sagrada, né? E aqui eu tenho aqui o tema: como conhecer a Bíblia, né? Então, como conhecer a Bíblia? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia nessa tarde, né? Você que queria fazer uma pergunta para você. Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Aí você possa responder nos comentários. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você responde aí nos comentários, tá bom? E eu quero fazer outra pergunta. Você talvez não tenha uma Bíblia como esta. Uma Bíblia chamada, aqui chamamos Bíblia física. Por que física? Porque nós podemos pegar ela e manusear, ler, estudar ela. Então chama Bíblia física. Ou se você não tem uma Bíblia como esta que eu apresentei para vocês, nós podemos também, hoje em dia a tecnologia é bastante avançada, então nós podemos baixar um aplicativo, um app, né? Um app na nossa loja lá do Play Store, né? Ou em outras lojas, que contém o aplicativo da Bíblia Sagrada. E você baixa no seu computador, no seu celular, no seu iPhone, no seu tablet, no seu notebook, e então você vai poder estar estudando a palavra de Deus. Hoje se tornou mais fácil, né? Se você não tem ainda uma Bíblia física, né? Você pode então baixar no seu celular, ou no seu computador, ou no seu notebook, um app, né? Um aplicativo da Bíblia Sagrada, e você pode então ler por ela, tá bom? Deus abençoe. E nós vamos aqui nesta tarde falar aqui, como eu já disse, né? Você tem uma Bíblia aí na sua casa? Talvez você não tenha como uma Bíblia física, mas você pode baixar no seu app. Não deixa de ter uma Bíblia na sua mão, né? Para você ler pelo menos um versículo por dia, pelo menos ler uma passagem bíblica por dia, tá bom? Deus abençoe você e a sua família grandemente. Então vamos lá. A Bíblia não é um livro qualquer. Na Bíblia você pode encontrar tudo que você precisa para ser salvo. Você sabia que na Bíblia você pode encontrar tudo o que é preciso para você se salvar? Salvar você, salvar até mesmo, quem sabe, a sua família. E aí você pode me perguntar: mas irmão Ricardo, presbítero Ricardo, salvar do quê? Se nós começarmos a ler a Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver que Deus criou a terra, que Deus criou tudo, o sol, a lua, as estrelas, Deus criou tudo. E depois Deus disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então o homem foi criado. Como que o homem foi criado? O homem foi criado do pó da terra.
O homem foi feito, um exemplo aqui para você entender, um boneco de barro. Mas Deus viu que aquele boneco estava parado ali, ele precisava de algo para se tornar um ser vivente. O que Deus fez? Deus assopra nas narinas ou no nariz daquele boneco de barro e faz dele alma vivente. Então ele passa a ter vida. E então ele se torna um homem, ele se torna uma pessoa. A Bíblia vai relatar isto lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quando você abre a Bíblia, é como você abrir uma Bíblia dessa aqui, ó, ela é física, ou se você abrir o aplicativo, digitar lá Gênesis capítulo 1, você vai ver a criação do universo, a criação das coisas, do sol, da lua, das estrelas, das plantações, tudo que Deus fez. Mas Deus depois vai dizer: façamos agora o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E é interessante porque todas as coisas que Deus criou, né, a lua, o sol, as estrelas, a separação das águas, a terra, tudo Deus criou através da sua palavra. Deus dizia: haja, e então acontecia. Só que o homem, Deus fez diferente. Deus, ele mesmo fez com a sua própria mão aquele boneco de barro, soprou nas narinas, deu fôlego de vida, e então aquele boneco passou a ser alma vivente. Então, numa palavra assim, para você entender, Deus colocou a mão na massa e fez o homem. E aí o que acontece? Deus fez o homem ali e Deus então colocou o nome de Adão. Colocou o nome daquele primeiro homem ali que foi formado, Deus colocou o nome de Adão, que quer dizer tirado da terra, né? Que foi tirado do pó, né? Então da terra ele foi tomado. E agora, então Deus, ele coloca Adão ali para cuidar da terra, dar nomes aos animais. Só que Deus, ele fala assim: não, vou plantar um jardim. E o jardim no Éden. E ali então ele faz um jardim, ele planta um jardim e coloca o homem dentro do jardim. O que acontece é que esse homem ele está sozinho. E Deus olha para Adão e diz: o homem está sozinho, não é bom que ele fique só. Eu vou fazer uma companheira para ele. Então Deus faz cair um sono profundo em Adão, vai lá, tira uma das suas costelas e cria a Eva, a mulher de Adão. E ali então une os dois para ser uma família, para ser ali a família, um projeto de Deus. Certo? Então é isso. E ali então, passando ali, depois nós vamos ver, seguindo ali o livro de Gênesis, que Adão, ele teve mais Eva, né? Teve Caim, né? Teve Abel, teve Caim, mas só que Caim mata o próprio irmão porque eles foram oferecer uma oferta a Deus. Caim ofereceu uma oferta, Abel também ofereceu uma oferta, mas Caim ofereceu uma oferta, Deus não aceitou. E Abel ofereceu o melhor que ele tinha dos cordeiros e Deus então aceitou a oferta de Abel. E por causa disso, Caim, o seu irmão, ficou com inveja do irmão mais novo, que era Abel, e ficou com raiva dele. E aí houve o primeiro homicídio, né? Houve ali o primeiro pecado, a primeira morte, né, no caso. O porquê que veio esse pecado? Quando nós lemos a palavra de Deus, que quando Deus criou ali o jardim, Deus dá uma ordem para Adão, dizendo: ó, eu vou colocar você nesse jardim. Só que de todas as árvores que você pode comer, só não pode comer, não pode tocar e nem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, tá bom? E Adão então ali concordou, né? Ali, e fugia dali daquele lugar para não comer do fruto que Deus tinha dito para não comer. Mas com o passar do tempo, Eva estava caminhando no jardim e ela foi enganada por Satanás, foi enganada pela serpente, né? A palavra de Deus vai dizer a antiga serpente. E ali então, Eva comeu, porque Satanás enganou ela, dizendo: como Deus disse mesmo, vocês podem comer ou não podem comer das árvores do jardim.
E ela disse, não, nós podemos comer sim de todas as árvores do jardim, mas nós não podemos comer dessa árvore. Porque Deus disse que no dia que nós comermos, nós vamos morrer, então não vamos comer, não. Mas a serpente astuta, e ela disse assim, não, você pode comer sim. Sabe por que Deus falou que vocês não podem comer? Porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Então vocês vão ser igual a Deus. E aí então, cresceu uma vontade, um desejo de Eva ser, né, conhecer, saber, e quem sabe ser igual a Deus. E ali ela acaba então comendo do fruto, tocando, né, que não podia nem tocar e nem comer. Ela acabou tocando e comendo daquela fruta e dando para o seu esposo Adão também. E ele comeu também. E é onde que veio a nascer, a surgir o pecado no mundo. Então o pecado passou, né, após Eva e Adão ter pecado, desobedecido uma ordem de Deus, o que acontece? Deus expulsa eles do jardim e coloca anjos para guardar o jardim, uma espada inflamada, ficava rodeando, cuidando da entrada, da passagem do jardim do Éden, para que ninguém entrasse mais, porque também lá dentro existia uma árvore chamada árvore da vida, né, que quem comesse daquela árvore vivia eternamente. Mas só que agora o homem tinha pecado e o homem não poderia viver eternamente, porque se ele vivesse eternamente, ele viveria eternamente no pecado. Então o que aconteceu? Deus proibiu a entrada deles no jardim. Deus expulsou eles do jardim e eles ficaram fora do jardim que Deus havia colocado eles. E eles então não podiam entrar mais no jardim para não comer da outra árvore, que é a árvore da vida, que produzia vida eterna para eles. E só que antes, se eles tivessem comido, se ele tivesse obedecido, não desobedecido a Deus de comer da árvore do conhecimento do mal, né? Provavelmente Deus permitiria ele comer da árvore da vida futuramente. Porém, eles desobedeceram, Deus proibiu e não deixou eles comer da árvore do conhecimento, ou na verdade da árvore da vida, porque se eles comessem na situação em que eles se encontravam, eles eram pecador eterno. Então, o que aconteceu? Deus expulsa eles do jardim até por um bem deles, para que eles pudessem então não morrer, não ser condenado ao inferno, certo? Vamos seguir em frente? E aí você lendo a Bíblia, você vai conhecer toda essa história que eu estou contando para você, a respeito da criação da terra, a respeito da criação do homem, como que Deus fez o homem, como que Deus agiu. É lendo a palavra de Deus que você vai conhecer, tá bom? E você vai conhecer todo o propósito ali de Deus no plano da salvação, porque quando o homem ele desobedece a Deus e come daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, entra o pecado no mundo, e o pecado, a palavra de Deus vai dizer que o pecado vai passando de geração a geração, e né, vai passando de pai para filho, filho e neto e bisneto e assim por diante, e vai passando até os nossos dias e vai continuar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E um dia Jesus vai voltar e levar os seus escolhidos, ou seja, e levar aqueles que aceitar o plano da salvação que Deus planejou, que Deus exercitou, né? Deus cumpriu o seu plano e ainda está cumprindo, né? Deus enviou seu filho Jesus para morrer na cruz do Calvário ali, para salvar toda a humanidade. Todos os sobreviventes, todos os seres vivos, né? Todos os homens da terra, da face da terra, Deus morreu para salvar. Todos os homens, de todas as gerações, de todas as épocas, Deus enviou o seu Filho Jesus. E Jesus cumpriu o seu ministério, Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra de morrer por nós. Então, ele nos comprou, Jesus nos comprou. Antes nós estávamos sendo condenados, antes nós estávamos sendo ali acusados de sermos condenados para o inferno, mas Jesus foi lá e nos resgatou. Jesus foi lá e nos comprou.
E aí nós agora pertencemos a Deus, né? Nós pertencemos a Deus. Mas para que nós possamos herdar a salvação, não é simplesmente falar da boca para fora que nós acreditamos em Jesus. Não. A gente precisa conhecer realmente quem é Jesus, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Filho de Deus que veio morrer na cruz do Calvário. E como nós vamos conhecer essa história? Como nós vamos conhecer esse Jesus que morreu na cruz? O que estava escrito anterior, né, da morte de Jesus, ou do nascimento de Jesus até mesmo, né? O que estava escrito antes, o que os profetas que foram antes de Jesus falou a respeito de Jesus. E tudo isso nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Então é lendo, é estudando que nós vamos aprender tudo isso, todo esse contexto do plano da salvação de Deus em Cristo Jesus para toda a humanidade. E é através da Bíblia Sagrada. Então eu quero falar nessa tarde um pouquinho da Bíblia, né? E nós vamos aqui, a primeira coisa que eu quero dizer é que a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. Às vezes você pode pegar a Bíblia e dizer, esse livro aqui é um livro qualquer. Não, ela não é um livro qualquer. A Bíblia é, né, um plano, um projeto que Deus fez, que Deus planejou, para que nós pudéssemos conhecer os propósitos de Deus, o propósito da salvação para nós. Então é através da Bíblia que nós vamos ver o caminho, que nós vamos conhecer o caminho que nos leva até Deus. E quem é o caminho? Quando nós vamos ler a palavra de Deus em livro de João, quer ver? Eu quero ler para vocês aqui, João, capítulo de número 14, João 14, é o Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, dizendo aqui, e respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá vendo? Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. E Jesus, ele é a vida. Então, e ninguém vai ao Pai, está dizendo. O próprio Jesus disse essas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai ao céu, aonde Deus está, se não for por Jesus. Por quê? Porque Jesus é a fonte. Porque Jesus é o caminho que nos leva até Deus. Porque foi ele que morreu na cruz do Calvário para salvar toda a humanidade que estava debaixo do pecado. Qual é esse pecado? Porque quando Adão peca lá, lembra que no começo eu comecei a falar no vídeo, que Adão pecou, né, desobedecendo a ordem de Deus lá no jardim do Éden, e depois Deus expulsou ele do jardim para ele que não comesse da outra árvore, que seria a árvore da vida. Então, para que não pudesse se tornar pecador eterno, então Deus expulsa ele do jardim, fecha o jardim para que ninguém entrasse lá para não comer dessa árvore da vida. E o que é que acontece? Ali Deus já promete para Eva, dizendo assim, da tua semente vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então foi passando gerações e gerações até que chegou Maria, que foi a mãe de Jesus. E ali nasceu Jesus. Mas antes disso, nasceu muitos profetas, patriarcas, nasceu pessoas que Deus usou grandemente, como Moisés, como Elias, como Jacó. E ali veio passando, Abraão, né? Veio passando de geração a geração, até que chegou o dia do nascimento de Jesus. E ali então Jesus, ele cumpriu o seu ministério, nasceu, cresceu. Quando ele estava com 30 anos, ele foi lá para o Rio Jordão ser batizado por João Batista. Foi batizado. Dali o Espírito Santo já tinha descido sobre ele no batismo ali, com uma forma corpórea de uma pomba, e a qual levou ele
ao deserto. Levou ele para ser tentado por Satanás. Mateus capítulo 4, nós vamos ver que ali Satanás tentou Jesus dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães para que você coma, porque você passou 40 dias e 40 noites jejuando, então você está com fome, então transforma essa pedra em pão. Mas Jesus respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? E ali Satanás continuou tentando Jesus com outras tentações, mas Jesus sempre respondia com um versículo, com passagens bíblicas, dizendo, sempre citando a Bíblia. E é por isso que eu chamo a sua atenção, para você ler a palavra de Deus, para você ler, conhecer a Bíblia Sagrada, tá bom? É uma coisa muito maravilhosa você conhecer as Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. E você não vai perder, você só vai ganhar em conhecer as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tá bom? Dentro das páginas da Bíblia, podemos encontrar o plano de Deus, né? O plano que Deus tem para a sua vida. Dentro das páginas da Bíblia, desde o Antigo Testamento, lá desde o primeiro livro, até o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, do Novo Testamento, né? Tem o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, dentro da Bíblia, começando do Antigo Testamento, desde lá do primeiro livro, que é o livro de Gênesis, e até o último livro, que é o livro do Apocalipse, passando, né, do Antigo para o Novo Testamento, em toda a Escritura está citado e planejado o plano da salvação para toda a humanidade, para mim, para você, para todos que crê no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e crê na palavra do Senhor, né? E aí vamos prosseguindo aqui. Então tem esse plano da salvação, plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, o primeiro maior plano, aqui o maior e o melhor plano para a sua vida que Deus tem é o perdão dos teus pecados e a sua salvação para viver uma vida eterna ao lado dele, ao lado de Deus. Então, o porquê do perdão dos pecados? Como eu já disse, Adão pecou e aí o pecado foi passando de geração em geração e chegou até nossos dias. Então, quando eu nasci, eu já nasci em pecado, eu já nasci com a tendência de pecar, porque eu herdei o pecado que Adão cometeu lá na antiguidade. E aí o pecado, eu já nasci com aquela tendência de pecar, por isso que eu já nasci pecador. A palavra de Deus aos Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui, aos Romanos, vamos ver aqui, aos Romanos, capítulo, se eu não me engano, capítulo 3. Capítulo 3. Vamos ver aqui, aos Romanos, capítulo 3, versículo... aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, tá vendo? Todos pecaram. Então, quando fala todos aqui, fala de todos, de toda a humanidade. Todos nasceram no pecado. Ninguém é inocente, entendeu? Então, nós estamos sob o jugo do pecado, né? Por causa do pecado de Adão. E agora nós vamos... e nós somos pecadores, e agora vamos ler aqui, Romanos capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados estão da glória de Deus.
afastados estão da glória de Deus e precisa então agora chegar perto de Deus. E qual é o plano? Qual é o plano? O plano é que Deus fez, que Deus criou, que Jesus nascesse, crescesse, se tornasse homem, morresse numa cruz, derramasse o seu sangue puro, inocente, para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus novamente. Então, quando nós aceitamos, nós conhecemos a palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, alguém pregando a palavra de Deus, e o nosso coração se alegra, nosso coração se emociona, nosso coração bate mais forte, e então alguém faz o apelo, quem quer aceitar a Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, e levanta a sua mão, e nós levantamos a mão com aquele desejo de servir a Cristo, de procurar agradar a Cristo, de procurar pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e ali então Jesus nos perdoa. A partir que nós levantamos a nossa mão, nós estamos dizendo, eu acredito no sacrifício que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, ele morreu por minha causa, ele morreu para me salvar, então eu acredito nisso. E eu quero ser salvo, eu quero viver ao lado de Jesus, eu quero que Jesus viva ao meu lado. E aí então nós estamos aceitando a Cristo. Nós estamos abrindo o nosso coração para que Jesus entre lá dentro, faça uma limpeza lá dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, tirando toda a impureza do pecado. E agora nós passamos a ser uma nova criatura para servir a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E a partir desse momento, Deus, ele pega a cédula, dos nossos pecados e ele rasga, como se fosse uma dívida paga. Vamos supor que nós vamos lá no supermercado, nós compramos, fazemos uma compra, e aí nós assinamos uma promissória. E ali nós estamos devendo para aquele mercado. Mas nós chegamos lá e conversamos com o proprietário do mercado, dizendo, eu não tenho como te pagar, não tem como você me perdoar essa compra que eu fiz. E aí o dono do mercado é uma pessoa boa, é uma pessoa que ele quer ajudar, aquelas pessoas que foram lá pedir para ele, aquela pessoa que foi pedir, que não tinha condições de pagar aquela dívida, e ele então fala assim, tá bom, eu vou te perdoar, eu vou rasgar a promissória, você não me deve nada. E foi isso que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Uma conta que eu não poderia pagar, uma conta que você não poderia pagar, mas Jesus pagou por nós. E agora nós não devemos mais nada, porque Jesus, ele quitou a dívida. Ele quitou a dívida no meu lugar, ele quitou a dívida no seu lugar. E é por isso que nós proclamamos a palavra de Deus. E é por isso que nós levamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, até o teu coração, para que você também tenha esse desejo de ler a palavra de Deus e conhecer sobre o propósito, o plano que Deus tem para a sua vida. E é somente você ouvindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada sendo ministrada, ensinada, pregada de acordo como ela é, que você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você hoje está vivendo uma vida fora dos planos de Deus. Talvez você está vivendo uma vida fora dos propósitos que Deus tem para você. Deus tem um lindo plano, Deus tem um lindo projeto na sua vida, mas você ainda não tem encontrado com Jesus. Você ainda não tem encontrado com esse plano de salvação que Deus tem para a sua vida. Mas eu te aconselho para você procurar ouvir a palavra de Deus. Eu te aconselho a você a procurar ler a palavra de Deus. Eu te aconselho a você começar a estudar a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que você vai encontrar o caminho para a sua salvação. Os planos que Deus tem para a sua vida é através da Bíblia que você vai encontrar o que Deus tem para a sua vida. Eu quero dizer que eu, graças a Deus, eu tive o privilégio
de um dia Jesus me chamar para esse plano tão maravilhoso que é conhecer Jesus, que é conhecer sobre o plano da salvação. Um dia eu fui praticamente criado dentro da igreja, mas assim, eu nunca tinha levantado a minha mão dizendo, eu quero aceitar a Cristo, eu quero fazer parte da igreja, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero fazer parte daqueles que vão herdar a salvação, eu quero fazer parte do povo escolhido de Deus. E aí então eu abri o meu coração e deixei Jesus entrar nele, deixei Jesus trabalhar nele, deixei Jesus começar a mudar a minha mente, o meu pensamento, as minhas atitudes. Deus foi trabalhando, Deus foi moldando eu, e hoje eu sou muito diferente do que eu era antes, do que eu pensava, da maneira de eu agir, na maneira de eu pensar, tudo Deus transformou. Ainda nós somos falhos, habitamos numa terra, habitamos num mundo que a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Então a opressão do inimigo sempre está aqui nessa terra tentando nos fazer tirar nós do foco, né, que é servir a Deus, que é adorar a Deus, que é glorificar o nome do Senhor, que é levar o evangelho, né, como a palavra do Senhor diz no livro de Marcos. No livro de Marcos vai dizer assim, ó, uma passagem maravilhosa. O livro de Marcos está dizendo dessa forma, quer ver? Livro de Marcos, isso já é no Novo Testamento, né? Livro de Marcos, capítulo de número 16, verso 15, que vai dizer assim, ó, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, Jesus ele escolheu os seus servos para poder levar o evangelho às demais pessoas. Cada um dos cristãos, cada um daqueles que servem a Deus, ele tem a oportunidade de levar o evangelho a demais pessoas, né? A outras pessoas que precisam também conhecer a Jesus, que precisam também conhecer a Bíblia, que precisam também conhecer a respeito de Deus, do amor de Deus, como quando nós lemos João, capítulo de número 3, versículo 16, né? Vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Essa vida eterna que a gente está falando. Lá, lembra que lá no Jardim do Éden existia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E depois eu disse que Deus fechou o jardim depois que expulsou Adão e Eva de lá de dentro, para eles não voltar no jardim e comer da árvore da vida, que ele daria vida eterna para eles. Mas se eles comessem o fruto da árvore da vida, na situação de pecado que eles estavam, eles seriam pecadores eternos, não tinha como eles ser perdoados, porque eles se tornavam eternos pecadores. Então o que Deus fez? Deus preparou essa árvore lá no céu. Um dia Jesus vai voltar e vai arrebatar, vai levar todos aqueles que fazem a sua vontade, todos aqueles que aceitaram o plano da salvação por intermédio de Jesus Cristo, que entregaram a sua vida a Jesus Cristo para que Jesus trabalhasse. E o que vai acontecer? Jesus vai buscar esse povo e levar para o céu. E lá no céu, a Bíblia vai dizer que lá no céu tem essa árvore da vida que todos comerão. Deus vai dar aquela árvore para todos, para viver eternamente com Deus ali.
ali juntamente com Jesus, juntamente com Deus, juntamente com os anjos. E lá também nós vamos conhecer Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles que foram lá no passado. Adão, nós vamos conhecer Adão, nós vamos conhecer Eva, nós vamos conhecer todos aqueles que já foram, que já partiram dessa terra, mas lá no céu, um dia nós veremos. Então, eu te convido a você a conhecer a Bíblia Sagrada. Você que não conhece, você que não tem um exemplar como esse aqui, um exemplar físico, que nós chamamos, né? Uma Bíblia Sagrada, um livro físico, que você possa, então, comprar uma, né? Ou você baixar um aplicativo, um app, no seu celular e ler a Bíblia Sagrada para você aprender, tá bom? Deus abençoe grandemente você e a sua família neste estudo. E aqui, por isso ele envia o seu Filho único na terra para morrer numa cruz, né? Falando do plano da salvação que Jesus ele deu a cada um de nós, que é Jesus Cristo morrendo na cruz. Mas só que tem uma coisa, Jesus morreu na cruz, foi sepultado, só que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a palavra do Senhor vai dizer que ele ficou durante mais ou menos 40 dias aqui ainda na terra, ainda dando as últimas instruções para os seus discípulos, mas um dia, e depois ele foi lá para o Monte das Oliveiras e ele subiu ao céu e uma nuvem ocultou e apareceu 2 anjos e ali falou para os discípulos que ali estavam, todos que estavam ali, dizendo, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi para o céu, ele há de voltar. E ele vai levar vocês um dia para lá. Então ele vai voltar e vai levar os escolhidos. Então que você e eu, meu querido irmão, possamos confiar nesta promessa de Jesus. E todo este plano estão nas Escrituras, desde o primeiro livro de Gênesis até o último, né? Eu estava falando, todo o plano da salvação, todo o plano que Deus tem um propósito para a sua vida, que Deus tem para fazer muitas coisas na sua vida, está relacionado com a palavra de Deus nas Sagradas Escrituras. E você lendo, você vai descobrindo os propósitos de Deus para a sua vida. Lendo a Bíblia, você passa a conhecer a Deus. Você pode conhecer a respeito de Deus. Você lendo a Bíblia, você pode conhecer como que Deus faz, como que Deus é, como que Deus age, as maneiras de Deus usar os seus servos, tudo a respeito dos projetos e dos planos que Deus teve, né, com os profetas, com os patriarcas, com todas as gerações, até chegar a você. E Deus tem um plano na tua vida também para você continuar esse legado, né, de proclamar o Evangelho, de proclamar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você grandemente, né? Lendo a Bíblia, você conhece também a respeito de Deus. Lendo a Bíblia, você conhece também a obedecer a Deus. Você começa a aprender como você deve obedecer a Deus, como você deve obedecer à palavra de Deus. E aí, através da Bíblia, que você vai conhecer os mandamentos de Deus. O que Deus fala a respeito dos mandamentos, o que Deus fala a respeito de algumas leis, o que Deus fala a respeito de algumas tradições, o que Deus fala a respeito de algum costume. Na Bíblia Sagrada vai estar escrito e você então vai tomar ali a sua decisão de cumprir conforme o que está escrito na palavra de Deus. Lendo a Bíblia, você contém, né, contém, né, os projetos de Deus para a sua vida. E também, aqui um interessante, quantos livros tem a Bíblia? Você sabe? Se você sabe, você comenta aí nos comentários quantos livros tem a Bíblia. Tá bom? Então, a Bíblia dos evangélicos, ela contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A abreviação, né, do Antigo Testamento é a letra A e a letra T, né, que vai sempre aparecer quando estiver se referindo
é a Antigo Testamento, a letra A e T. E do Novo Testamento, a abreviação é NT, ou seja, Novo Testamento. Vai estar, quando você encontrar, né, falando a respeito da Bíblia, dos livros ou do Novo Testamento, você vai encontrar NT, quando você estiver dizendo a respeito do Novo Testamento, e AT, quando estiver referindo ao Antigo Testamento. Então são 66 livros, sendo 39 no Antigo e também 27 no Novo Testamento, tá bom? Para facilitar as escrituras, a Bíblia, né, a leitura da Bíblia, a divisão, né? Então a Bíblia está dividida entre capítulo e versículo. Entre capítulo e versículo. O que é capítulo? Um capítulo aqui é ilustrado pelo número maior. Então, quando você, por exemplo, vai ler uma passagem bíblica que está escrito assim, tem ali a passagem que você vai ler e você vê um número grande. Você vê um número grande, por exemplo, aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, ó, que tem um número 16, bem grande e bem escuro. Esse é o capítulo, né? Capítulo. Depois, versículo é os numinhos pequenininhos que estão ali na frente de cada frase, né? Vai ser os versículos, chamado versículos ou versos. Então, capítulo é o número grande e versículos são os números pequenos. E agora vem, depois de nós aprendermos o que é capítulo, o que é versículo, também tem, antes de começar um capítulo, tem ali, de começar uma passagem bíblica, às vezes vamos ler, né, a respeito de algum assunto. Então, antes daquele texto, vai ter um título, né, que ali vai explicar a respeito daquele assunto, né. Então, aqui, ó, aqui, por exemplo, ó, nós vamos ver que tem umas letras bem escuras, é o título, né? Aqui está o título aqui, ó, a explicação da incredulidade dos judeus, né? Então, está escrito no livro de João, capítulo 12, verso 37. Então, é o título. E ali você vai ver, então, os nomes que é dado, os títulos que é dado a cada passagem, num determinado capítulo, ou alguns versículos, ali vai estar dividido, né, vários títulos de algumas mensagens que o Senhor está falando conosco. E ali nós vamos aprender lições maravilhosas, né? Como a palavra de Deus no capítulo 5 de Mateus, ela vai se referir lá no Sermão do Monte. Sermão do Monte, né? E ali, dentro daquele título, existem outros subtítulos ali daquele capítulo que vai estar escrito falando sobre a oração, falando sobre o jejum, falando sobre a oferta, a esmola, falando em várias outras, né, outros títulos ali, para dividir, né, cada assunto, né? Então vai ter um título, um subtítulo, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, tá bom? Que este estudo, nessa tarde, possa te edificar, possa trazer, assim, um desejo de você começar a ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos ensina muitas coisas boas, muito, ou na verdade tudo de bom, né? O que existe na Bíblia é tudo de bom. Nós vamos aprender a como se comportar diante de Deus, a como orar para Deus, a como pedir, né, a Deus as bênçãos. O próprio Jesus ensina, né, os discípulos a orar, né? Quando vocês orar,
vocês oram assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, né? E ali Jesus faz aquela oração modelo para que nós pudéssemos também nós, né? Jesus fez para os discípulos naquela época, ensinando os discípulos como orar, e nós hoje lendo a palavra de Deus, a qual os apóstolos, né, ou algum outro escritor escreveu ali a respeito de o que Jesus ensinava aos discípulos para que ficasse, para chegasse até nós hoje, a nossa geração, né, para que nós também tivéssemos acesso a esta oração que Jesus fez, a esse conhecimento sobre a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação que Jesus tem, que Deus tem preparado para nós e para cada um, né, da humanidade. Só que existem alguns requisitos também, como está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Agora, para todo aquele que nele crê. Então você tem que crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para ter a vida eterna, não vai perecer, né? No lago de fogo, não vai perecer na condenação eterna. Todos aqueles que crê. Crê no que, Ricardo? Crê no que, irmão Ricardo? Crê no que? Crê no sacrifício de Jesus. Crê em Jesus. Crê no Filho de Deus. Crê na salvação que ele veio trazer para nós. E ele morreu ali na cruz. Ele morreu para salvar eu, para salvar você, para salvar toda a humanidade. É esse o desejo de Deus. Deus quer que toda a humanidade seja salva. Mas para isso é preciso conhecer a respeito de Deus. É preciso conhecer a respeito do projeto, dos planos da salvação de Deus para a nossa vida. E é através da Bíblia. Não há outro meio que você possa conhecer a Deus e conhecer os projetos, os planos de Deus da salvação para a humanidade, se não for através da Bíblia Sagrada. Claro que existe hoje versões e versões da Bíblia, mas tudo é ali a Bíblia Sagrada que vai trazer o propósito da salvação para toda a humanidade. É Deus que já colocou o seu plano em ação desde lá do início. Desde o início, antes da terra for criada, antes que tudo fosse formado, Deus já tinha feito o propósito da salvação da humanidade. E aí Adão peca, aí Deus começa a dizer para a Eva, dizendo: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente, porque a serpente, que é o inimigo das nossas almas, ele enganou a Eva, enganou Adão. E ali eles pecaram, desobedeceram a ordem de Deus. E ali veio passando esse pecado de geração a geração. E hoje, se nós não conhecermos a Deus, se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós podemos pecar contra Deus. E aí nós vamos ser condenados. Mas se nós pedirmos perdão a Deus, se nós aceitarmos o sacrifício de Jesus, então nós vamos ser perdoados nossos pecados e vamos começar a trilhar um novo caminho, que é o caminho do céu. A Bíblia Sagrada, o próprio Jesus disse assim: eis que eu coloco diante de vocês duas portas. Existe a porta larga. A porta larga conduz à perdição, mas aquele que entra pela porta estreita, que conduz à salvação. E eu digo para vocês: entre pela porta estreita para que vocês sejam salvos. A porta larga, você pode fazer tudo que você pensar, tudo que você desejar, tudo de errado. Você pensou em algo, você faz da maneira ali sem pensar: será que Deus está me aprovando? Será que Deus vai se agradar disso? Não, você vai e faz.
Mas a porta estreita não. A porta estreita você pensa, será que Deus vai se agradar disso? Não, Deus não vai se agradar disso. Na palavra de Deus está dizendo que Deus não se agrada disso, então eu não vou fazer. Ah, mas na palavra de Deus está dizendo que eu não posso fazer isso aqui também, que Deus não se agrada. Então é a porta estreita, você não pode fazer o que você quer, mas sim o que está conforme a palavra de Deus. E ali você fazendo conforme a palavra de Deus, você vai salvar a sua alma. Você vai salvar a sua alma, cada um individualmente. Eu vou salvar a minha alma. Eu não posso salvar a alma da minha esposa. Ela tem que seguir a palavra de Deus também, ela tem que aceitar a Cristo também, como ela já aceitou, né? E seguir a palavra de Deus como ela é. Procurar cada dia mais aprender da palavra de Deus e procurar seguir. Eu também devo seguir a palavra de Deus. Eu já aceitei a Cristo como meu Salvador, aceitei Jesus como meu Senhor, como Senhor da minha vida. Então eu vou ter que trilhar o caminho estreito. Não é conforme eu quero, mas conforme a palavra de Deus nos ensina que devemos agir, que devemos seguir. Por mais que nós temos falha, mas vamos pedindo perdão a Deus e nos esforçando para cada dia melhorar diante da presença de Deus. Tá bom? É isso, que Deus abençoe você que ainda não tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Procure comprar uma, ou procure adquirir uma, né? Ou se você não tem condições de comprar uma, mas nós temos, como eu já disse, aplicativos, né, gratuitos lá na Play Store. Você pode baixar um aplicativo da Bíblia e ler aí na sua casa, quando você estiver indo para o serviço, à noite, de manhã, ao meio-dia, a hora que você tiver um tempo, você tira um tempinho para ler a Bíblia e conhecer o projeto de Deus, o plano de Deus para a sua vida, tá bom? Então fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te ilumine. Vou fazer uma oração para você e sua família neste momento. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar falando, Senhor, a respeito do projeto, Senhor, conhecendo a Bíblia, como conhecer as Sagradas Escrituras. E aqui nós falamos um pouquinho, Senhor, a respeito de como a Bíblia está organizada. São 66 livros, temos os números maiores que são os capítulos, os números menores que são os versículos, temos os títulos das mensagens, Senhor, e que esta palavra, Senhor, que esse ensinamento, que esse estudo nessa tarde, Senhor, possa penetrar no coração de cada família, de cada pessoa, Pai, que estiver assistindo esse vídeo, e que esse vídeo possa chegar ao coração dessas pessoas, e elas possam então desejar conhecer ao Senhor, conhecer a Tua palavra, conhecer, Senhor, os ensinamentos que a Tua palavra nos traz a cada dia, Senhor, nas páginas da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Senhor. Ali está escrito sobre os planos, os projetos que o Senhor tem para cada vida, Senhor. O plano da salvação, o plano do perdão dos pecados, o plano, Senhor, de uma nova vida diante da Tua presença, o plano de que um dia, Senhor, vem nos buscar e nos levar para as mansões celestiais, como está escrito lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 1, que vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes também em mim, credes também no meu Pai, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Este é o desejo do Senhor, esta é a vontade do Senhor, que nós encontramos com Jesus, nós tenhamos um encontro real com Jesus, e nós aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, e que um dia nós vamos herdar esta salvação que o Senhor tem para nós, nos livrando, Senhor, da condenação eterna do pecado, nos livrando, Senhor, da condenação eterna, aonde vai ser, Senhor Jesus,
é muito triste para aqueles que não reconheceram o teu sacrifício na cruz do Calvário. Mas aqueles que reconheceram, Senhor, será um dia de alegria, será um dia de paz, será um dia de muita festa, Senhor, de poder glorificar e exaltar o teu nome por todo o sacrifício, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, que por causa do teu Filho amado, por causa do plano da salvação, eu louvo a ti, Senhor, por um dia o Senhor ter nos escolhido para poder fazer a tua obra, para poder proclamar o teu evangelho. Que Deus abençoe cada um, Senhor, dessas pessoas que vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus. Essas famílias, Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Chegamos mais a um término de um vídeo e que você possa, se você gostar, possa enviar para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Que Deus abençoe você grandemente.